TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Meus cumprimentos aos telespectadores da TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay, canal 61.4 na TV Digital. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa, é uma alegria tê-los conosco. Dando prosseguimento à nossa série de entrevistas que nós estamos realizando com os principais políticos, os principais empresários e os principais profissionais do Ceará, hoje eu tenho uma grande satisfação de receber aqui no nosso programa o Dr. Hipérides Macedo. O Dr. Hipérides Macedo é engenheiro, membro da Academia Cearense de Engenharia e uma das maiores autoridades do Brasil nessa área de seca, de água. É um grande estudioso desse assunto. E como esse tema está bem em moda no momento, né? Todos nós preocupados aí com essa seca, esses 5 anos de seca, eu convidei aqui o Dr. Hipérides para vir conversar conosco. Este é o programa de número 248, essa entrevista de número 248, este programa que está no ar desde março de 2011. Dr. Hipérides, satisfação muito grande, meu irmão, e você está aqui conosco hoje, compareceu aqui no nosso programa. Você que é meu contemporâneo de faculdade, você se formou na turma de 1968, na Escola de Engenharia da Universidade Federal do Ceará, e eu sou da turma de 70. Doutor Hipérides, prazer em recebê-lo aqui. Primeiro eu agradeço ao colega Roberto Farias pelo convite, cumprimento os telespectadores da TV Fortaleza e estou aqui para responder as indagações do povo, tanto do entrevistador como dos telespectadores que queiram tirar alguma dúvida sobre essa problemática climática do Ceará. Doutor Hipérides, eu queria, meu irmão, que inicialmente você fizesse aí um resumo do seu currículo pessoal. Onde você nasceu, onde você estudou. Depois você fala sobre o seu currículo profissional. Inicialmente eu quero dizer, eu sou filho de Ubajara, né? Eu nasci no Horto Florestal, que hoje é o Parque Nacional da Ibiapaba. Certo. Meu pai era uma espécie de agente florestal, era técnico agrícola do Ministério da Agricultura. E na Segunda Guerra ele fazia experiência com batata inglesa e café sombreado na serra, né? Certo. Mas a minha grande experiência e meu gosto pela irrigação, pela água, nasceu em Iguatu, quando meu pai transferiu-se para Iguatu, no final da década de 40, e eu fui morar num posto agrícola, né? Iguatu era uma várzea algodoeira e a maior experiência de irrigação do Ministério da Agricultura no Ceará. Certo. Só na área de Iguatu existiam 5 postos de irrigação, né? Eu, inclusive, residi em um deles, né? Meu pai chefiava o fomento e produção, né? Estudei, inclusive, numa escola pública rural, num desses postos agrícolas, e na porta de fundo da escola passava um canal de irrigação, né? Certo. Então, minha convivência com irrigação vem dessa época das várzeas de Iguatu. Depois eu fui estudar no Colégio Cearense com a bolsa do Ministério da Educação e Cultura, né? E para não trabalhar de dia, que meu pai era um funcionário de poucos recursos, Eduardo Campos me arranjou um emprego, o poeta Otacílio Colares, como redator de notícias da Ceará do Clube. Certo. Eu fui colega, inclusive, do Lustosa da Costa. Certo. Eu redigia o noticiário da Casa das Máquinas, que na época era o Jornal Nacional, né? Eu me lembro. E nessa época eu escrevi no Correio de Ceará, no Unitário, eu fazia o release das notícias internacionais
tanto para o Correio do Ceará como para o Unitário e para a televisão, Certo. que na época começava, né? TV Ceará. É. Depois eu só deixei o jornalismo porque eu ganhei uma bolsa da Sudene, através de um concurso também, assim como a primeira bolsa do MEC, eu fiz um concurso. O ministro Celso Furtado queria construir uma equipe de profissionais no Nordeste e eu fui premiado com a bolsa e fui estudar na escola de engenharia, pago pela Sudene. Né? Eu me lembro também desse curso. Pago pela Sudene. Esse cursinho da Escola de Engenharia, muito bom, e que a muito Sudene bom. dava uma bolsa. Sudene dava uma bolsa. Terminada a escola, eu fui engenheiro do Denox, né? Eu também fiz um concurso na época que eu era estudante e fui engenheiro do Denox. Depois fiz um curso de pós-graduação em São Carlos, na USP, né? Em hidráulica e recursos hídricos. Fui professor também aqui, fundador da cadeira de hidráulica da Universidade de Fortaleza, onde eu fui professor praticamente quase 12 anos. Né? Depois fui professor também do primeiro curso de pós-graduação da engenharia, professor de obras hidráulicas. Não fiz carreira na universidade e preferi trabalhar na iniciativa privada. Na época, os franceses, os espanhóis e os israelenses dominavam a irrigação do Ceará. E eu montei a primeira experiência de empresa de genuinamente cearense para competir com esse povo. E ainda hoje trabalho nesse ramo. Uhum. Então, essa é um rápido resumo da minha vida profissional, da minha vida acadêmica. Uhum. IBE o nome da sua empresa? Já foi Água Solos, né? Antiga Água Solos, durante 20 anos. Uhum. E depois eu deixei a Água Solos e montamos uma empresa da família, que é a IBI, que é IBI, que significa Água Sólida Tupi-Guarani. Ah, tá certo. Tá bom. QI quer dizer água e IBI quer dizer terra, solo. Certo. Quer dizer que você tem a sua vida praticamente toda ela dedicada a essa parte de estudo de água, né? Você vê que dentro até do próprio sítio da cidade onde você nasceu, onde você estudou, onde você morou, já tinha irrigação lá, né? Já. Perfeitamente. Então, quer dizer, por isso é que você realmente se especializou nesse assunto. É um assunto que você adora e é considerado por muitos como a maior autoridade do Ceará nesse assunto. Você foi secretário de Recursos Hídricos do governo Tasso, foi? Inclusive, eu ainda no Denox, eu trabalhei com os franceses, né? Com a missão francesa. Certo. Depois com a missão de Israel. Então, eu tenho uma experiência. Depois com a missão alemã. Trabalhei com 3 grandes quadros da experiência de água no mundo. Certo. Que são os franceses, os alemães e os israelenses, né? Aí, depois dessa época, eu montei a empresa e trabalhamos em planejamento, muitos projetos, né? Certo. Eu fui secretário depois de Recursos Hídricos. Do primeiro governo do Tasso primeiro governo Gereissati. Ciro Gomes, né? Aí foi primeiro do Ciro? Ciro Gomes. Ah. Depois fui no mesmo governo, Ciro Gomes, fui secretário de Planejamento do Ceará. Quando eu fiz o PRODETUR e o PROURB, né? Certo. Os 2 grandes programas. E o PROARE, são os 3 programas da minha herança como secretário de Planejamento. Inclusive o aeroporto internacional é produto do trabalho que eu fiz no PRODETUR. Né? Certo. Terminada essa fase do governo Ciro, eu fui convidado para participar do governo Tasso Gereissati, onde fiquei 8 anos. Né? Já no segundo governo do Já Tasso? no segundo governo Tasso. Terminada essa terceira fase, eu fui trabalhar no Ministério da Integração, a convite do ministro Ciro Gomes, para chefiar a Secretaria Nacional de Infraestrutura Hídrica, Certo. onde eu fiz a transposição do São Francisco. Certo. O projeto da transposição foi por mim aprovado. Aqui no Ceará eu deixei o Castanhão, a integração de bacia e um conjunto de barragens no Ceará e adutora. Lá em Brasília eu deixei a transposição do São Francisco e muitos trabalhos aqui no Nordeste, no país, Certo. sobre nessa área. Quer dizer que você foi, então, 12 anos secretário de Estado.
Foi 16 anos. 16 anos. 16 anos. Sendo 8 de recursos hídricos e 8 de planejamento. Não, planejamento foi apenas um ano só. Ah, é só um ano. Ah, tá certo. Eu sempre fui secretário de recursos hídricos. Certo, certo. É a área que você sempre gostou e a área que você sempre participou. Mas então você participou de 2 governos, do Ciro e do Tasso. Do Tasso. E depois também Ciro no Ministério. Certo. Doutor Pérez, é o seguinte, agora nós temos aqui uma série de perguntas que eu inclusive pedi assessoria e opinião de pessoas especialistas e amigos nossos, amigos seus e meu também, como do professor Viana, engenheiro e professor Viana, que é outra grande autoridade no Ceará, esse assunto de águas. Eu também pedi a opinião e perguntas do engenheiro Vitor Frota Pinto, que é o presidente do nosso CREA, né? O ex-deputado Leódio Belém, que também gosta muito de você, ele conhece, é um fazendeiro, tem uma fazenda lá em Xeramubim. E o médico Dr. Bogos Boadijanga, que também gosta do assunto e pediu que lhe fizesse uma pergunta. Então nós vamos agora fazer essas perguntas desses amigos nossos. Primeira pergunta, o que você pensa sobre a atual gestão dos recursos hídricos do nosso estado? Eu diria que o Ceará teve um avanço muito grande. Foi pioneiro na lei de água, bateu a porta do Banco Mundial, conseguiu aquele milionário empréstimo de quase $500 bilhão. E dali nasceram os grandes projetos que transformou o Ceará na maior reserva de infraestrutura distribuída no território do Nordeste. O Ceará tem, notadamente, a melhor distribuição de água no território. E por isso ainda temos hoje. Ainda temos. No Nordeste, mas né? ele se acomodou, né? Ele se acomodou. Depois desse tempo, ele se acomodou. Ele não continuou o programa de adutoras, né? A terceira fase da política de água é primeiro os açudes, depois os canais, depois as adutoras. Certo. A água sai do açude perdendo 25% por evaporação. Quando ela entra num canal, ela só perde 5%, no máximo 10%. Quando ela entra numa adutora, ela não perde nada, praticamente zero, a não ser que haja algum vazamento. Isso significa dizer que nós vamos caminhando para a eficiência. Certo. Então, o Ceará é um estado que ele tem que procurar conduzir sua água com eficiência, porque ele é trópico semiárido. Ele tem uma evaporação muito elevada. Então, ele tem que sair do açude para as adutoras. E a adutora é o transporte mais eficiente da água, porque ela conduz a água de onde tem para onde está precisando. E esse programa... Sem nenhuma perda, né? Isso aqui é importante. O maior exemplo disso, na época, quando foi feito, foi a Ibiapaba. A Ibiapaba foi a primeira grande adutora regional do Nordeste. Ninguém tinha essa convicção de fazer uma grande adutora que atingisse multimunicipal, fosse multimunicipal, saindo de uma barragem estratégica, no caso, o Jaburu. E ali foi feito um conjunto de uma adutora central, abastecendo 8 cidades e 14 distritos. Certo. Deu a Ibiapaba uma capacidade, uma densidade de 35 quilômetros por 1.000 quilômetros de território, que é um número muito bom para não ter carro-pipa. A Ibiapaba não tem carro-pipa. Quer dizer, aquilo foi um modelo para o Ceará copiar. Que beleza. O Ceará não tem carro-pipa? Não tem carro-pipa. Inclusive, quem vê a lista do Exército das últimas secas, eu até estranhei que tinha um carro-pipa em Viçosa. E eu liguei para o prefeito e disse, não, é que fizeram um conjunto habitacional num bairro elevado e a bomba do sistema hoje não chega lá em cima. Foi por isso que foi preciso. Mas, em geral, quando você tem uma densidade de 35 quilômetros por 1.000 quilômetros de território, essa experiência demonstra que você não vai precisar de carro-pipa. Então, o interessante é aprofundar essa densidade no território. Não só na Ibiapaba, nas outras regiões. Certo. Tirar do Araras e distribuir um grande sistema. Tirar do Oroz e distribuir outro grande sistema. Porque o que nós fizemos foi microsistema. Cada barragem média
Rosário Lavras, uma adutora. O Baldinho Cedro, outra adutora. Cachoeira Aurora, outra adutora. Olho d'Água, Vaz Alegre, outra adutora. E assim por diante. Esse é o sistema micro. São açudes interanuais de porte médio. Isso significa dizer que nós partimos o Oroz em 40 pedaços. No lugar de concentrar 2 bilhões num açude só, nós distribuímos 2 bilhões em todo o território do Estado. Mas isso é um sistema micro-regional. Ele é vulnerável, com 5, 4 anos de estiagem, ele chega a esse limite exaustivo que chegou até agora. Certo. Ele exauriu a capacidade de reserva. Então, significa dizer que nós temos que montar um sistema parecido com o que tem hoje a energia no Brasil. É um sistema que você faça um sistema de macro-segurança, dando cobertura a esse sistema micro, onde você tem energia de Tucuruí transferida para o Nordeste, Itaipu transferida para o Sudeste. Então, nós temos que ter um sistema que o Araras abasteça o litoral, o Castanhão abasteça toda a região do Jaguaribe, o Arneiroz abasteça toda a região do Ziamundo, um sistema de macro-segurança. Infelizmente, não continuou. Esse sistema começou agora com o secretário Teixeira, que é um homem da nossa área, foi nosso colega, trabalhou na minha gestão como secretária, que era superintendente da Sohidra, depois no São Francisco foi trabalhar com a gente lá em Brasília, né? É um grande engenheiro, um grande técnico, mas faltou dinheiro para fazer os projetos e muito mais para fazer as obras, né? Eu até acho que o Ceará não devia se acomodar, porque nós construímos, na época, o maior banco de projetos do semiárido. É tanto que quando o Lula fez o PAC, ninguém tinha projeto. Ele vivia reclamando que não tinha projeto. Quando tinha, era projeto mal feito, né? Para não dizer que era falso. Tinha projeto falsificado, projeto fantasma, batizado por alguma construtora, qualquer coisa. Mas o Ceará tinha um banco de projetos, por isso que ele foi beneficiado. O Ceará fez muitos eixos de integração, porque era o único estado do Nordeste que tinha projeto à disposição. Então eu acho o seguinte, quando a gente não tem 100, tem 2. A obra custa 100, mas o projeto custa 3, custa 2. Então, para não se perder tempo histórico, nem atrasar, não atrasar a infraestrutura, a gente faz logo os estudos, que quando chegar a bonança e a retomada do crescimento, a gente ter os projetos para fazer as obras. Infelizmente, isso não está acontecendo no Ceará. Então, houve uma acomodação e eu diria um retrocesso. Como o Ceará era muito elogiado, um estado bem dotado, houve essa acomodação. Então, essa crise revelou também uma coisa, a desorganização do planejamento da agricultura irrigada. Não se pode entrar numa crise climática sem um bom planejamento da irrigação. O maior consumidor de água é a irrigação, consome quase 90% da nossa água, 87%. Muita gente pergunta, a água é pouca para abastecer? Não, a água para abastecer as pessoas, o Ceará tem água demais, água sobrando. O Ceará consome talvez 10% da sua água para abastecer as pessoas. É mesmo? Quem acabou com a água do Ceará foi o despranejamento da irrigação, que toda seca, ela aumenta. A irrigação continua aumentando. Gente botando mais bomba na beira do rio. A água não está chegando onde se pretende, porque no meio do caminho ela é retirada. Então o problema maior é isso, a irrigação. Quando eu vejo 7% de reserva, para abastecer, era possível manter ainda uma certa amenidade na questão do abastecimento. Agora, irrigando, como a gente vem fazendo, é impossível. Então a solução é reduzir drasticamente esse gasto com irrigação. Eu acho que não falte para as pessoas. Eu acho até uma tragédia. Você tem um melão, já negociado às vezes com a Espanha, com a China, e você cortar a água. Era melhor que tivesse planejado, culturas temporárias, cultura permanente. Tem países aí, como a Austrália, Israel, a própria Espanha, quando vem uma seca, muitas culturas
que não estão comprometidas com exportação e são temporárias, são os produtores não plantam, mas recebem um subsídio do governo Mas, doutor para não Hipérez, eu plantar. acho, Infelizmente, esses créditos, esses mecanismos, nós não tivemos no planejamento. eu acho que nessa emergência que nós estamos aí, nessa carência grande de água, acho que a prioridade absoluta Não é. é a água para a população. Não, e é o né? que vem sendo feito agora. É uma tragédia, né? Muitas empresas ficaram sem água, né? Porque não se planejaram. Vou dar um exemplo. A agropecuária do Ceará é muito organizada hoje. Tem um bom rebanho, tem uma bacia leiteira importante e tem a irrigação da forrageira, né? Essa irrigação pode ser estocada, né? Pode ser estocada em feno. O cearense não aprendeu nem com os cowboys. Você lembra do filme de cowboy? Ele não tinha os celeiros, né? É. Aquilo era estocando o feno para o inverno, né? A gente era para ter aprendido com os cowboys estocar feno para a seca. Não, nós nos interessamos mais com o negócio de bala, de revólver, do cowboy, do que propriamente com o aprendizado que a gente devia ter acolhido daquelas fazendas americanas. Tá. Doutor Hipérez, a transposição do Rio São Francisco é, de fato, a melhor alternativa para amenizar a nossa escassez hídrica? Ela é um socorro hídrico. Eu tenho dito várias vezes que a transposição é um sobressalente, é como o quinto pneu de um automóvel, né? Você, para viajar, você só precisa de 4 pneus, né? Que são os nossos açudes do nosso território, né? Mas você não vai fazer uma viagem longa, segura, você não vai a Sobral sem colocar um sobressalente. Esse é o papel de São Francisco. A gente, quando a gente não tendo São Francisco, a gente fica com medo da água se acabar. Então a gente só bebe a metade do copo. A gente sempre trabalha com a média, como se fosse o salário de um caixeiro viajante. O que é um caixeiro viajante? É uma pessoa que num mês ganha X, no outro mês ganha Y, no mês ganha menos, outro ganha mais. O que é que o caixeiro faz? Ele programa a vida dele para gastar a média do que ele ganha. Certo. Né? Então, a barragem é a mesma coisa. A gente só tira do açude a média do salário de chuva dele. Certo. A chuva é o salário da barragem, né? Então, aquela média de volume que a chuva coloca dentro da barragem é que a gente pode gastar, com medo de faltar água. Então, fica outra banda sem gastar. E, naturalmente, o sol vai bebendo essa outra banda. Como quem trabalha com a média é medíocre, isso é uma forma medíocre de se regularizar a água no semiárido. Para que serve o São Francisco? Para a gente deixar de ser medíocre e beber um pouco mais da outra banda do copo, né? Da segunda metade do copo. E fazer uma gestão mais eficiente. Usar mais a água do Ceará para a produção, porque agora nós temos um socorro na fronteira, que é a transposição. Mas ela não foi feita para encher açude. Tem político aí pensando que nós vamos encher açude com bomba. Isso não existe. Nós não vamos bombear água para encher açude, com energia no preço que está. Quem enche açude ainda é chuva. Agora, para que serve a transposição? Exatamente para regularizar. Quando você interliga um sistema intermitente ao sistema permanente, você aumenta a capacidade de regularização desse sistema. Certo. Você pode usar mais água do seu território. E é isso, para que serve a transposição? Para a gente usar nossas águas com mais eficiência. Esse é o segredo da transposição. Não é mais do que isso. Né? Perfeito. Doutor Hipérez, considerando ter participado ativamente da concepção inicial do projeto da transposição do São Francisco, e tendo em vista que a obra encontra-se com grande atraso na sua conclusão, pergunto, quais as falhas na condução gerencial da obra que ocasionou tal atraso? O Ministério, na época, tinha uma equipe muito competente. Eu acho que o ministro Ciro Gomes montou a melhor equipe de profissionais e eu levei um conjunto de profissionais aqui do Ceará que vinham do governo Tasso Gereissati e que tinham muita experiência no Banco Mundial e tudo. Então nós fizemos um projeto, eu aprovei em 2004 sozinho, por sinal fui solitário,
porque eu era um engenheiro que tinha experiência em canais, tinha acabado de começar um no Ceará, nada melhor do que eu para aprovar o projeto da transposição, porque o engenheiro que tinha mais experiência para isso era exatamente o secretário. Certo. Eu fui solitário em 2004, aprovei o projeto do INPE. O projeto, naquele tempo, foi feito ainda no governo Fernando Henrique Cardoso. O projeto era do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Certo. Foi aprovado. E foi licitado ainda na nossa gestão. É que depois que nós saímos, notadamente o Ministério foi muito esvaziado. Muitos profissionais de primeira linha deixaram o Ministério e o projeto foi esfacelado em 14 lotes. O projeto original era mais compacto, foi esfacelado em 14 lotes. Isso prejudicou muito o andamento da obra, porque cada empresa tinha uma maneira de ver os perfis dos canais, então ficou uma coisa assim, cada um com o seu estilo, e para emendar esses estilos houve muita dificuldade. Muita empresa fez o bom e deixou o obstáculo para depois. Aí ficou o projeto todo interrompido. Ele vinha andando, tinha um saltava, continuava na frente. Por que resolveram fazer isso? É porque o projeto foi dividido em 14 lotes, entregue a 14 empresas diferentes, e pior ainda, foi contratado por construtor em 14 lotes, que distribuíram mais ainda, e cada um fazia um pedaço e ninguém se encontrava. Isso foi um erro. O segundo erro foi mudar a entrada do Ceará, né? Eu acho que a água do São Francisco vinha por um canal, não pelo rio, vinha por um canal, entrava na Paraíba e na altura de Lavras e Icó, ela entrava no Ceará. Por que isso? Porque aquela região é cristalina, o piso já é cimentado, então a água não se filtra tanto. Já em Jati, onde ela vai entrar, ali é uma região esponjosa, a infiltração é muito grande. Aquilo é uma formação dunar eólica, então ela, toda calcária, toda a água que você bota ali no chão, ela se infiltra. Não é o melhor lugar para entrar a água do São Francisco. Não, né? A água teria que vir pelo Ramal do Salgado. E por que essa mudança? Essa mudança se deveu ao otimismo do governo. Tudo estava pronto, havia uma euforia do PAC, muito recurso, não faltava água, apoio político e tudo. Aí tirou-se um pedaço, tirou-se o Ramal do Salgado, ou protelou-se o Ramal do Salgado, e colocou-se o CAC, o Cinturão das Águas, no lugar. Tirou-se uma parte da vazão do CAC, aliás, da vazão do Ramal do Salgado para o CAC. O que é que aconteceu? Saiu o Ramal do Salgado e ficou só o CAC. Agora a água vai chegar em Jati, numa região altamente cretácea, de formação calcária, e que é muito difícil a água caminhar sem se filtrar muito, perde muita água. Então eu acho que isso foi um equívoco baseado no otimismo de então. Eu acho até que a Assembleia nem sabe muito disso, os deputados nem tomaram muito conhecimento, mas essa é a realidade. Que coisa, né? O projeto original... Uma notícia muito ruim essa. O projeto original que eu aprovei tem um Ramal do Salgado, porque aquela região do Icó, quem visita o Jaguaribe ali, já vê o buqueirão rochoso de Lavras. E logo as rochas aflorentas em Icó. Então você botou água ali no Jaguaribe, ela caminha com mais superficialidade. Enquanto que lá atrás, não. Tanto que lá a infiltração é grande que o atalho nunca sangrou, né? Ali é uma região de água subterrânea, né? Toda a água que cai ali vai para o lençol do Cariri. O Cariri é uma região abastecida com poços. Juazeiro, Barbalha, Mauriti, tudo ali abastecido com poços. É sinal que a água está dentro do chão. Doutor Pérez, eu vou lhe pedir um intervalo de 1 minuto e voltaremos em seguida. Bem, meus amigos, nós voltamos no programa de hoje conversando aqui com o doutor Hipérides Macedo,
uma das maiores autoridades do país nessa área de águas, de armazenamento de águas. E ele aqui está nos dando uma aula, inclusive nos dando aqui umas notícias boas e outras ruins. Essa agora foi muito ruim, né? Dessa mudança para que a água entre agora num terreno onde vai haver uma absorção muito grande, né? E vai, inclusive, prejudicar o volume de água que nós vamos aproveitar. Mas vamos em frente, doutor Ipérez. Vamos aqui a outras perguntas. A dessalinização da água do mar não seria uma outra importante medida governamental para enriquecer o nosso potencial hídrico? Sim, só para complementar aquela notícia anterior, Sim. a água vai entrar onde já tem, né? O Cariri tem muita água, né? Tem vários oróis embaixo do chão ali. Certo. Então, a dificuldade está bem adiante ali no Jaguaribe. Ali é que está a maior dificuldade. Por isso é que a gente, no projeto original, colocou a entrada mais adiante, entre Lavras e Icó. Mas sobre a dessalinização, eu diria que a dessalinização funciona para o Ceará como uma espécie de termoelétrica para o sistema elétrico. O Ceará tem chamar a atenção não se fala muito nisso, mas é bom a gente registrar agora. O Ceará é o único estado do Nordeste que a capital é semiárida. A capital bebe 70% da água de abastecimento da água do estado. Todo o esforço do sertão para abastecimento vem para Fortaleza. 70%? 70%. Da água para abastecimento não é a água total, que a água total é irrigação. Certo. Eu estou falando do total de abastecimento, 70% vem todo para Fortaleza. Fortaleza é um grande bebedor d'água. Né? É um complexo urbano, turístico, portuário, industrial muito pesado. E é uma cidade grande, né? Natal não tem esse problema, Recife é a zona da mata, lá, as capitais do leste ficam situadas na influência do regime de onda do leste, que é um regime chuvoso que não tem seca. Praticamente você não vê seca. Tanto que é uma zona da canavieira, uma região canavieira, que vem desde a colônia. Região muito chuvosa, com muita enchente, né? O problema é que Fortaleza depende da zona de convergência, que é vulnerável. E por isso ela precisa de uma segurança, porque é uma cidade grande demais para ter uma convulsão social mediante um colapso de água, né? Perfeito. Então a dessalinizadora, na ponta, só justifica na região da costa marítima, porque já é muito cara a energia para dessalinizar e muito mais para bombear para o sertão. Então, para Pecém ou Fortaleza, talvez uma dessalinizadora tenha esse papel que tem a termoelétrica para o sistema elétrico. Certo. Quando falta água, de fato, um apagão, você aciona a dessalinizadora. Mas é um socorro temporário, não é permanente, porque enquanto a água do Castanhão custa 30 centavos de real, a do São Francisco cerca de 60 centavos de reais, a da dessalinização do mar é R$5, 5 a 6 reais. Então é muito caro, né? É muito caro. Eu ainda nos anos 90, o governador pediu que eu fosse a Marbelo, na Costa Dourada espanhola, visitar uma dessalinizadora muito adequada para Fortaleza, pelo tamanho e pela dimensão. Ela abastece toda aquela Costa Dourada, que ali não tem rio, nem tem reserva. Agora, naquele tempo já era $1 por metro cúbico o preço da água. Inclusive ele perguntou quem é que mora nessa região. Eu até lembrei, é o cantor Rully Iglesias, a viúva do Shah do Irã e o irmão do rei da Arábia Saudita, né? Quer dizer, a população não é de poder aquisitivo elevado. Aí disse, então vamos deixar esse assunto para depois. Mas agora ela aparece com esse modelo de ser um... Eu acredito que combinando com energia eólica, porque a nossa energia do vento está posta na costa, então é possível fazer essa combinação energia eólica com dessalinização e ela servir de um socorro para combater um apagão hídrico na cidade de Fortaleza.
O reuso da água também não poderia ser, desde já, implementado como medida de reforço hídrico do Estado? Agora, esse é mais simples, é mais importante. Tem uma frase que eu acredito que vem da política de Israel, que diz assim: pode faltar água, mas esgoto nunca, né? Nunca falta esgoto. Então, eu acho que dessalinizar, aliás, reusar o esgoto, fazer um tratamento do esgoto, tanto é bom para a saúde, como é bom também para usar essa água para fins industriais. Isso. Pode-se usar, inclusive, para parques, praças e irrigação de jardim. Essa água é muito boa. Às vezes, há quem use até para plantar, para alimento também, mas já que nós temos algum preconceito, que use pelo menos para algumas atividades industriais, né? Certo. E eu lhe pergunto, doutor Império, não está na hora já da gente tomar algumas providências, não? Não vamos esperar que essa água se acabe mesmo? Atualmente, com esse percentual mínimo de reserva, duas coisas tem que fazer. Fortaleza fazer um racionamento importante, inclusive se sabe que muitos condomínios vão individualizar agora o consumo d'água. Que eu acho uma medida muito boa, muito democrática, né? Inclusive os Estados Unidos, Nova York, ninguém usa descarga, aquele tipo de descarga hídrica não, só se usa a descarga volumétrica, né? Isso. Né? Aquela que você aperta e sai água à vontade. É uma lei, inclusive, do presidente Bill Clinton, proibido. Você chega em qualquer lugar em Nova York, está lá a descarga volumétrica. Isso. Ela é toda programada, inclusive, tem uma qualidade hidráulica melhor, né? Mas o Ceará ainda desperdiça muita água aqui em Fortaleza, esses condomínios da Aldeota. Então, como é uma cidade que bebe muito da nossa água, é importante fazer uma política. E a outra essa questão da irrigação. Deve ser. Aí está a carcinocultura, está um punhado de atividades produtivas que realmente vem consumindo água. Agora, eu creio ainda que esse inverno de 2017, ele não vai repor reserva, mas ele vai amenizar. Porque eu sou da tese que a natureza tem uma certa sabedoria. A história da estatística do semiárido diz que há anos de depressão, quer dizer, você tem uma depressão de água, os açudes vão ficando com menos reserva, mas há anos de ciclos de repressão. Eles vão enchendo até sangrar. Então parece que ela é assim, ela se acomoda. Ela vem um período de depressão e agora podemos entrar num ciclo de repressão. Deus queira que sim. Deus queira, pois é. Pelo menos historicamente nós assistimos muito a esses períodos. Quando você lança uma curva de chuva no Nordeste, você vê os períodos de descenso e de ascensão. Então, eu acho que é possível que apareça, ele vai repor alguma coisa. Já amenizaria muito se a pré-estação chuvosa chegasse aqui em dezembro no Cariri e depois a zona de convergência descesse para o norte do estado. Né? O senhor já viu alguma seca maior do que essa aqui do Ceará? Não. Você não tem notícia de... Não, eu, inclusive, essa é a maior seca do estado do Ceará? A única experiência que eu tenho é que eu acho que eu fui o último engenheiro que construiu caixões para enterrar pessoas que morreram por conta da seca. Em 1970, eu chefiava a construção civil do perímetro irrigado Morada Nova. E sob minha guarda estava a carpintaria do Denox. E eu chefiava uma frente de serviço e colegas da minha turma, engenheiros, chefiavam frentes de serviço em Solonópolis, em Bicuitinga, e os pedidos de caixões eram permanentes. Eu acho que foi o último ano que morreu pessoas por conta da seca. De 1970? 1970. Não saiu nada publicado, porque o regime era uma ditadura forte, censurada. Eu acho que não tem registro, que eu procurei e não vi. Aí eu registrei isso num livro, um colega meu publicou um livro e me pediu uma crônica, e eu fiz questão de fazer esse registro,
e escrevi uma crônica chamada O Último Cemitério da Seca, para mostrar que em 1970 muitas pessoas foram sepultadas por conta da fome. Depois de 70, não houve mais esse problema de mortalidade de pessoas por seca. De gado, sim. Do rebanho, ainda. Já diminuiu, mas ainda muito rebanho perdido por conta da seca. Quer dizer, 46 anos atrás, né, que aconteceu isso, né, de mortes com... Hoje não tem mais registro. Hoje as condições melhoraram, a cesta básica, as ajudas, a distribuição de renda, os programas de renda, as estradas, os telefones, as comunicações, a assistência se organizou, se modernizou, a defesa civil se estruturou, não tem mais esse problema. Doutor Ipédios, na sua opinião, já deveria estar havendo um racionamento da água? Já aqui em Fortaleza, com certeza, e no interior, eu acredito que a COGÉ já tomou algumas providências, principalmente na questão da irrigação. Né? Mas e com relação ao consumo em Fortaleza, por exemplo, você acha que estaria já na hora de se racionar a água? Já, Fortaleza também já deve estar começando, era para ter começado. É? Até para fins didáticos, viu? Até para questão cultural, para mentalizar a população que essa questão climática tem que ser culturalmente absorvida pela população. A população só se lembra na hora da seca. Terminada a seca, começou a chover, nenhum programa mais funciona. Por exemplo, o programa de adutora. Não era para ter sido suspenso porque choveu, porque tinha muita água. Ele deve continuar durante o inverno. É para ser permanente, esse é um programa permanente. Porque a seca vem de qualquer jeito. Se não vem hoje, vem amanhã. Então, toda a vida ela vem e pega o Ceará desprevenido. Certo. Isso é um erro de governo. Considero que isso é um erro de planejamento de governo. Mas o senhor tem conversado com o secretário Francisco Teixeira sobre esse assunto? Tem conversado, inclusive, eu acho que o governo atual, e principalmente na direção do secretário Teixeira, que é uma pessoa da área, duas providências objetivas ele tomou. Quando há uma crise climática, você só pode trazer água de dentro do chão, que é água de poço, água subterrânea. E foi feito um rigoroso programa de poços, né? Esse programa foi feito com muita densidade. Isso amenizou muito o problema no interior. Principalmente em Xeramobim, né? Aí eu soube do programa lançado pelo Cirilo lá, que deu bons resultados. Não, dá bom resultado, porque ainda tem a dessalinização. Você tira a água de um poço, é muito mais simples. O mar é 30 partes por milhão de sais, enquanto que o poço é 2.000. Entre 2.000 e 30.000 a diferença é muito grande. A energia para tirar a água de um poço, a água do poço ela é sadia, às vezes ela é salgada, mas é sadia, porque ela vem do coração da terra. Então é muito mais simples você tirar o sais de um poço do que do mar. Então essa solução da água subterrânea combinada com dessalinização amenizou um pouco. O segundo programa que ele fez foi o programa de adutora de engate rápido. Como eu disse, a adutora é o mais poderoso instrumento para combater a seca. Certo. Toda a vida foi. Não era um programa para parar, para se suspender. Mas a gente se acomoda, toda a vida que há uma bonança, se acomoda. Isso é um erro. Era para ter continuado o programa de adutora. Como eu falei, quanto maior a densidade de adutora no território, menos a dificuldade das pessoas. Perfeito. Doutor Ipédios, quais as medidas mais importantes da política de água do Nordeste do século XX? Bom, eu acredito que a palavra mais chave que marcou e que o Ceará foi pioneiro e hoje a Paraíba, inclusive como secretário, nós trabalhamos muito nessa questão da integração de bacia. Virou uma palavra-chave, então, todo mundo só fala nisso. A Paraíba está fazendo uma integração, combinando o rio Paraíba do Norte com o Mamanguape. O Siridó está fazendo também, estudando a integração do Oiticica com a bacia do Siridó.
O Ceará fez o Oroz Feiticeiro, tá, vai fazer outras integrações com a adutora, né? O Ceará tem um programa arrojado, tem inclusive esse CAC aí. Pernambuco fez grandes adutoras também, parecidas com a Ibiapaba, depois do Ceará. O famoso programa de integração do Agreste, combinado com o ramal do Agreste, né? Então tem os ramais do São Francisco, vão combinar grandes sistemas adutores. Então essa palavra, integração de bacia, eu acho que é a palavra mais importante e a força do semiárido foi exatamente esse procedimento de engenharia, que é a integração. Porque você tira a água de onde tem e coloca onde não tem, né? Certo, certo. É a palavra-chave. Eu acho, viu, doutor Pérez, principalmente porque o senhor falou aqui que o atual secretário, Teixeira, é seu amigo, né? Vocês, inclusive, já trabalharam juntos. Eu penso que estava na hora já, e já quase passando da hora, de haver um encontro de vocês, dos grandes técnicos que entendem desse assunto, principalmente o senhor, para ver se a gente toma umas medidas aí, né, doutor? Porque eu estou preocupado porque nós estamos chegando aí já no limite. Outra coisa que eu tenho reclamado, houve um encontro no Passaré, promovido pelo professor Rocha Magalhães, Foi. do Banco Mundial, sobre todos os secretários do Nordeste. Eu até presidi uma mesa de secretário nessa ocasião. Mas o Ceará, ultimamente, na época que a gente trabalhava, todo ano tinha um seminário internacional, né? Para ver a experiência da Austrália. Aqui vieram técnicos do estado de Nevada, Califórnia, né? Illinois, depois da Arábia Saudita, depois do Egito, depois de Israel, de Portugal, da Espanha, da França, do sul da França, a região da Provence. Então, o Ceará estava pensando, que você sabe que a maior seca que nós temos é não pensar, viu? Nós temos que sempre ter um jardim na nossa cabeça. Se a gente não pensa, aparece uma seca na cabeça do cearense. Então, eu acho que nos últimos anos não há uma política de repensar os recursos hídricos. Foram muito tempo sem fazer um seminário, um estudo, um encontro. Isso, de fato, foi uma falha, porque você só pode avançar em tecnologia se você for pensando. Desse tempo, nasceu as boias do Atlântico Norte, nasceu o Projeto Pirata, nasceu os convênios da FUSEMI com a NOAA, com a Inglaterra, com a Austrália, com a Provence, com o BRL. Nasceram os grandes convênios da COGÉ, com grandes instituições internacionais. Veja o DENOX. O DENOX, como não pensa, e nunca mais fez um encontro, e nunca mais fez um convênio com o Birô, nem com nada, o DENOX está praticamente se acabando. Quer dizer, um órgão não pode deixar de pensar. Isso eu tenho dito várias vezes. E o Ceará era um pensamento permanente. Todo ano tinha um seminário internacional, não sei se o colega se lembra, era um seminário que... Me lembro. Aqui tinha gente do Egito, da China, tinha gente de todo canto. Eu recebi ali no Castanhão uma missão chinesa, da Tailândia, de todo canto, da Índia. Infelizmente... Faz muito tempo que não se tem isso. Ninguém vai falar mais nisso. Isso não é bom, porque o Ceará é um estado que deve liderar o pensamento do semiárido, até pela sua característica territorial e pela sua capital, né? Doutor Pérez, por que se parou com aquela questão de bombeamento de nuvens? Aquele projeto antigamente não dava resultados. Por que se parou totalmente? O projeto de nuvens é porque havia uma ideia, depois foi consolidado um pensamento, que nuvens frias é uma coisa, nuvens quentes, a dificuldade é muito maior. Então, o efeito concreto de resultado foi comprovadamente, talvez se não tivesse um resultado que demonstrasse a despesa e nem a ambição do programa. Eu acredito que foi por isso. Ou talvez, porque também não se procurou aprofundar os estudos, né? O professor João Ramos tinha um viés de estudar, de aprofundar, formar uma equipe.
E isso aí acabou. Isso aqui Faz acabou. alguns anos que nunca não se se faz deve. Você nunca deve jogar fora uma ideia. Você deve sempre. Um dia aparece um viés diferente e surge uma solução, né? Pois é, porque eu me lembro que durante muito tempo se fez isso aqui, né? E atenuava o problema, né? Havia quem bombardeasse algumas nuvens e tivesse alguma precipitação, né? Tinha um avião, inclusive, em Jaguaribe, né? Na época. Um dos nossos colegas pediu que eu lhe fizesse essa pergunta. O senhor acredita que existe mesmo essa tal política da seca? O que é que você acha disso? Se Não, fala disso? Fala muito, mas eu acho que há sempre uma exploração política da seca, né? Eu creio que hoje o carro-pipa é talvez um ponto dessa política de clientela do uso da seca como instrumento eleitoral. Perfeito. Ele nunca deixou de ter esse viés também. Esse viés político, né? Político, né? No mais, não. Na infraestrutura, agora está mais planejado. Ninguém faz mais uma obra sem planejamento. Quando se faz uma adutora que se projeta, se estuda o manancial, não se faz mais um elefante branco. Agora, no carro-pipa ainda há um uso eleitoral da seca. Ainda existe, né? É porque fala-se muito disso, né? Agora, A política sempre há um apelo político de soluções que, na verdade, tem mais uma visão partidária política do que propriamente uma solução concreta para essa questão, né? Eu toda a vida digo isso porque eu me lembro, vou dar um exemplo como a gente não trabalha com eficiência nessa questão. Por exemplo, emenda de parlamentar. Eu quando estava no Ministério, eu procurei fazer uma emenda de manutenção de obra. Porque não pode ser, você gasta 100 de investimento, tem que ter no mínimo 2%, 3% para manutenção. O Denox não tem um tostão para manutenção. Passa de 10, 5 anos sem ter. Inclusive uma rachadura aí no Castanhão, ele não tinha 100 mil reais para consertar a rachadura do assunto Castanhão. Porque só existe senador e deputado de obra nova. Você nunca viu falar em senador e deputado de obra de manutenção de obra. Não, isso daqui é uma emenda de manutenção. E por conta dessa cultura de não ter manutenção, é que a seca é a vítima dessa questão. Porque ninguém se lembra de manter os programas permanentes, mesmo durante os bons invernos. Doutor Ipédios, me diga uma coisa. E se der uma zebra e não chover no Ceará até março, o que é que você vai fazer? Não, eu acredito que... O que é que a gente vai fazer? Não, eu tenho assim, por exemplo, Fortaleza, a alternativa é o açude de Oroz, que é um açude que ainda tem uma reserva que dá tempo a gente tomar uma solução, dá tempo a alcançar outra solução, ainda com a reserva do Oroz, sobretudo Fortaleza. Né? Nas outras regiões, qualquer inverno que tiver, mesmo abaixo da média, ameniza alguma coisa. Ameniza alguma coisa. Coloca água nos reservatórios pequenos das fazendas, porque o Ceará tem que primeiro encher os pequenos para depois sobrar para os grandes, né? Mas enchendo os pequenos já bota água em muita propriedade rural, com o inverno abaixo da média ou dentro da média. Então é isso aí. Mas o Oroz ainda é a reserva estratégica de Fortaleza. No mais é apressar essa emenda da transposição, porque ela de qualquer maneira, você lança uma onda de água, não dá tempo de infiltrar muito, e ela pode chegar, alcançar alguma barragem, alguma região que possa emendar com alguma adutora para abastecer alguma zona que está precisando, né? Mas é muito limitada, porque a água só vai chegar no Cariri, né? Mas, de qualquer maneira, é um ponto de solução esses 20 quilômetros que falta fazer. Agora, se perguntar qual é a solução mais próxima ainda, é essa transposição que foi interrompida por conta desses 20 quilômetros que a Mendes Júnior abandonou a obra, né? Ainda é a mais perto, né? Sim, mas aí eu lhe pergunto, para fazer esse trecho da obra que está faltando... Não, vai levar um ano. Se for no sistema normal,
Eu pensei que eles iam colocar o exército ou uma emergência para fazer. Pois é, eu acho que o exército seria a Porque solução. na época nós colocamos o exército. O exército é da nossa época. Havia um problema num conflito indígena muito grande naquela região do São Francisco. Aí nós colocamos o exército, porque o exército se impõe, né? Isso. Quem fez as tomadas d'água para sair dos eixos foi o exército. Certo. O exército fez. Na época era só um destaque, uma portaria. Disse que hoje não pode mais. O tribunal proibiu. Fazia uma portaria num destaque orçamentário e o exército se encarregava de contratar, de fazer a obra, por administração direta. Você, doutor Rui Pérez, teve alguma participação na construção do Canal do Trabalhador, naquele governo do Ciro? Não, porque eu saí antes, né? Porque houve quando a gente ia começar, eu comecei a estudar soluções na época da Mafisa. O Canal do Trabalhador não era da Recursos Hídricos. Na época o governador mudou para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, né? Que era a doutora Mafisa, se lembra? Me lembro. E eu saí antes, porque o Lúcio Alcântara foi candidato e eu era o presidente do PDT. Certo, certo. Aí eu tive que entregar a função, porque não ficava bem eu como presidente do partido, que tinha um candidato a prefeito, disputando com o próprio governo. Certo. Eu saí. Embora o governador me convidou, insistiu muito para que eu ficasse independente de qualquer partido. Mas foi uma questão, uma decisão pessoal. É porque você é um técnico. Tanto que depois ele me convidou para planejamento. Porque você, na realidade, é um técnico, daí você poderia... Mas na época eu exercia a presidência do partido. Não, tudo bem, tá certo. E você achou que não ficava bem, né? Não ficava bem com a sua posição de presidente do partido, né? Mas eu lhe pergunto, teria alguma obra, assim, de emergência, assim, como foi feita aquela do Canal do Trabalhador, para um caso como esse agora? Não, o que pode é uma adutora de montagem rápida para tirar água, para aumentar a eficiência. Por exemplo, você fazer uma ligação a partir do açude de Oroz para abastecer um ponto de tomada d'água do nosso canal da integração. Porque, no momento, a única saída que tem é derramar água no rio. Já cortou esses obstáculos no meio do caminho, porque o rio tem muito obstáculo. Muito particular, faz barragem e quer ficar com a água do Jaguaribe, né? Então quando você libera a água no açude, ele vai cair dentro do Castanhão. Aí é um lago, vai espalhar e vai evaporar também. Então, uma obra que no futuro tem que fazer é procurar colocar essas águas estratégicas em canais e tubos, diretamente, né? Certo. Você já tem o canal de 300 quilômetros, você liga esse canal ao Oroz também. Acabar com essa história de jogar toda a vida água no leito do rio. Certo. A gente coloca como substrato, como uma sobra. Mas se for toda a vida contar com o leito do rio, é como diz o meu professor, no Colorado, em todo canto do mundo, o pessoal carrega água no meio do caminho. Perfeito. Doutor Pérez, eu fiquei muito feliz com a sua presença aqui no nosso programa. Acho que foi muito oportuno numa época como essa, que estamos todos nós preocupados, rezando, torcendo para que a gente tenha um bom inverno. Essas suas explicações aqui, esses seus conselhos. Eu espero, inclusive, que o governo do Estado, através do secretário Teixeira, lance essas medidas, converse com o senhor, para que justamente a gente procure tomar essas medidas. E eu queria colocar à sua disposição as nossas câmaras para o senhor acrescentar alguma coisa que eu não tenha lhe perguntado. Eu queria terminar concluindo o seguinte, aproveitar essa crise, porque toda crise traz também uma solução, né? Aliás, só se procura a solução quando há a crise. Exatamente. Então aproveita esta crise para fazer um programa do Pacto Agropecuário, o pessoal da agropecuária, sentando na mesa com a COGÉ e com a sociedade e outras categorias, segmentos que puderam contribuir, a universidade, qualquer coisa, senta todo mundo na mesa para fazer um plano de irrigação para enfrentar a crise climática. Não vamos mais entrar numa seca sem planejar a irrigação no Ceará. Perfeito. Bem, doutor Pérez, muito obrigado. Fiquei muito feliz com a sua presença aqui no nosso programa. Os telespectadores, muito obrigado pela audiência.
Esse programa que vai ao ar no domingo às 19 horas, reprisa na segunda-feira às 18 horas, reprisa na sexta-feira às 15 horas. Depois nós vamos dar uma cópia dessa entrevista para o doutor Ipédiz, para ele apresentar desses lugares onde ele vai fazer as palestras dele. Vamos colocar também no YouTube para todo mundo. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima semana.